amigos, mais um vídeo de Direito Penal e hoje eu quero falar com vocês sobre a eficácia da sentença estrangeira, disposto no artigo 9 do Código Penal, que diz o seguinte: a sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para... Antes de explicar para que se homologa uma sentença estrangeira aqui no Brasil, eu já quero falar sobre as duas primeiras condições que devem ter para que se homologue uma sentença estrangeira aqui no nosso país. A primeira, que a aplicação da lei penal brasileira tem as mesmas consequências, as mesmas consequências no outro país, deve gerar as mesmas consequências. A segunda condição, o trânsito em julgado. A sentença ela tem que ser transitada em julgado, conforme a súmula 420 do STF. Então, vai gerar as mesmas consequências. Tem o trânsito em julgado, um comprovante do trânsito em julgado, tá ok então para homologar uma sentença estrangeira aqui no Brasil. Marcelo, mas para quê? Quais as hipóteses? Vamos lá. A primeira delas, para gerar efeitos civis. Efeitos civis. Como assim? Uma restituição de coisa, uma reparação de dano. Está disposto no artigo 9, inciso 1. Mas aqui, tem mais uma condiçãozinha aqui, Para que gerem efeitos civis, deve ter um pedido da parte interessada, né? Então, isso aqui está no artigo 9, parágrafo único, a linha A. Então, tem o pedido da parte interessada, tem o trânsito em julgado, de acordo com a súmula 420 do STF, e vai ter as mesmas consequências, beleza, pode se aplicar então a homologar a sentença estrangeira aqui para gerar efeitos civis. Beleza? Qual a outra hipótese? Qual a segunda hipótese? Aplicação de medida de segurança. Medida de segurança. Isso aqui. Mas a condição também. Qual? Que é alternativo. Ou uma ou outra. Ou tem que ter um tratado de extradição. Tratado de extradição ou é alternativo, beleza? Requisição do ministro da Justiça. E onde está disposto isso aqui? Lá no artigo 9, no parágrafo único, a linha B. Então, tem o tratado de extradição, tem o comprovante do trânsito em julgado, vai ter as mesmas consequências? Tá ok para aplicar a medida de segurança. Não tem o tratado de extradição, mas tem aqui o requerimento, a requisição do ministro da Justiça. Tem o trânsito em julgado, vai gerar as mesmas consequências, tá ok para aplicar a medida de segurança. Pessoal, uma questão que cai muito em concurso sobre esse tema aqui. A competência para julgar uma sentença estrangeira aqui no Brasil é de quem? Vamos lá, pessoal. Enquanto competência, tá? Competência. Até 2004, antes da emenda 45 de 2004, a competência era do STF. Antes da emenda de 2004, competia ao STF homologar uma sentença estrangeira aqui no Brasil. Hoje não é mais. Atualmente compete ao STJ. Então, pessoal, o STJ que é o competente para homologar uma sentença estrangeira aqui no Brasil. Até 2004, né, antes da emenda 45 de 2004, a competência é do STJ.
do STF, hoje não é mais do STF. Hoje a competência é do STJ. Compete então ao Superior Tribunal de Justiça, ao STJ, homologar uma sentença estrangeira aqui no nosso país. Outra coisa, isso aqui, pessoal, está disposto na Constituição Federal, no artigo 105, no inciso 1, a linha I. Está falando sobre a competência do STJ. Outra coisa, a sentença estrangeira homologada aqui no Brasil, ela tem força de um título executivo. Título executivo. Judicial. Está disposto lá no CPC, no artigo 475, N, inciso 6. CPC 475-N, inciso 6. Diz lá que a sentença estrangeira homologada aqui no Brasil, ela tem força de título executivo judicial. Pessoal, agora eu quero comentar com vocês duas questões sobre o tema, para poder fixar legal na cabecinha de vocês, beleza? Pessoal, duas questões então a respeito do tema de hoje sobre a eficácia da sentença estrangeira. Duas questões que eu retirei da internet, da banca do CESP. Olha só a questão. A homologação de sentença estrangeira no Brasil. Nos casos em que a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, independe de pedido da parte interessada, a fim de obrigar o condenado a reparar o dano. Olha só, pessoal, você vê como é simples de entender. Eu falei que para gerar efeito civil tem que preencher aquelas duas condições, que é as mesmas consequências, o trânsito em julgado e o pedido da parte interessada. Então aqui já está falando que independe da parte interessada. Matou a questão, está errado. Por quê? Porque depende do pedido da parte interessada, a fim de obrigar o condenado a reparar o dano ou restituir a coisa. Então, errado. A segunda, também do CESP. A sentença proferida por tribunal estrangeiro tem eficácia no Brasil depois de homologada pelo STF? Como não trouxe data, se fosse até antes de 2004, sim. Mas não é mais competência do STF homologar sentença estrangeira aqui no Brasil. Então, a questão está errada. Compete ao STJ. Beleza, pessoal? Espero ajudar. Era isso que eu queria falar com vocês hoje. Qualquer comentário, dúvida, crítica, opinião, sugestão, deixem nos comentários. Compartilhem o vídeo. Ajude a divulgar. Que eu quero sempre gravar vídeo. Eu quero sempre ajudar vocês. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.